Olá, irmãos, Pai do Senhor a todos. Vamos então dar continuidade àquele estudo que estávamos fazendo no livro de Ruth. Antes vamos curvar nossas cabeças, levar os pensamentos a Deus e orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, tem nos alcançado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos abençoado, nos preservado. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor não vai nos deixar faltar nada, Senhor. Mesmo que o mundo entre em crise, Pai, mesmo que muitos se desesperem, temos certeza que o Senhor está conosco e cuidando de nós. Somos gratos a Ti por isso. Te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor se revele a cada um de nós, se manifeste no nosso meio. Abra nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua Palavra. Aplica aquilo que vamos estudar em nossas mentes, nossos corações. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade, a colocar em prática, a viver sempre na Tua presença, Senhor Deus. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Fica conosco, nos abençoe. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, irmãos, nós vimos no capítulo 1 de Ruth, no último encontro, que a mão de Deus ela pesou sobre Noemi e sua família, de forma que teve a fome lá em Judá, fazendo com que eles se mudassem para Moabe. Então veio a morte do seu marido, Elimeleque. Seus filhos se casaram então com esposas estrangeiras e posteriormente vieram também a falecer. Então um golpe após o outro fez Noemi dizer que a mão do Senhor se estendeu contra ela, que o Todo-Poderoso lhe deu muita amargura. E de fato ela está tão oprimida pela amarga providência de Deus em sua vida que ela não consegue ver nenhum sinal de esperança à medida que eles começam a aparecer. Ela sabe que Deus existe, ela sabe que Ele é todo-poderoso e governa tanto a nação quanto os assuntos pessoais de cada um dos homens. E ela sabe que Ele lidou amargamente com ela. A vida dela é trágica. O que ela esqueceu é que em todas as experiências amargas de seus filhos, Deus está trabalhando para o bem deles. E se nós acreditássemos nisso e nos lembrássemos disso, não ficaríamos tão cegos quanto Noemi parecia estar quando Deus começa a revelar a sua graça. É Deus quem acaba com a fome, permitindo que Noemi voltasse para sua terra. Deus lhe dá uma nora incrivelmente dedicada e amorosa para acompanhá-la. Deus preserva o marido, um parente do marido de Noemi, que um dia viria se casar com Ruth e preservar então a linhagem da família. Mas Noemi não via nada disso. No final do capítulo 1, ela disse às pessoas da cidade de Belém o seguinte, está lá no versículo 21. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Então Ruth e Noemi chegam a Belém, Noemi ainda desamparada, sem perceber ou sem acreditar que Deus poderia estar cuidando dela naquele momento. Mas agora no capítulo 2, a misericórdia de Deus se torna tão óbvia que até Noemi reconhece. Vamos ler então aqui o capítulo 2 de Ruth. Ruth capítulo 2, seguinte. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu,
Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa colher em outro campo nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atento ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para o povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem, e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: este homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me diz que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Então, irmãos, nesses versículos aqui no início, de 1 a 7, nós temos nosso primeiro encontro com Boaz. Vemos também o caráter de Ruth e sentimos uma providência muito misericordiosa por trás dessa cena. Boaz, nós aprendemos que é um parente de Elimeleque, o marido falecido, de Noemi, e imediatamente percebemos que as coisas não são tão sombrias quanto Noemi sugeriu, quando ela deu a impressão de que não havia ninguém para Ruth e Orfa se casarem para seguir a linhagem de seus maridos. Versículo 1 diz então que ele é um homem muito rico, mas mais importante que isso, versículo 4 mostra que ele é um homem de Deus. Por que outro motivo o escritor faria uma pausa para registrar a maneira como Boaz cumprimentava os seus servos? É o que nós lemos aqui no versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Então nós vemos que Boaz era um homem tão dedicado a Deus que os seus negócios e o seu relacionamento com os seus funcionários também transpareciam isso. A sua devoção a Deus era facilmente percebida nas ações do seu dia a dia. Agora, nesse
de 1 a 7 aqui, nesse início do texto, nós também aprendemos muito sobre o caráter de Ruth. Porque além de conhecer Boaz, né, nós vemos aqui que o caráter de Ruth também é algo muito crucial e importante para nós destacarmos nesse capítulo. Primeiramente, nós vemos a iniciativa de Ruth de cuidar da sua sogra. Observe no versículo 2 que Noemi não ordena a Ruth que a Ruth saia para trabalhar. Foi Ruth quem disse, olha, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas. Ruth é quem toma essa iniciativa, né? Ruth se comprometeu com Noemi com uma incrível devoção e ela toma essa iniciativa de trabalhar e de prover o alimento para sua sogra. Segunda coisa que nós percebemos aqui também é a humildade de Ruth. Ela sabe tomar iniciativa, mas sem ser presunçosa, sem ser arrogante. No versículo 7, por exemplo, nós vemos que os servos relatando a Boaz como é que a Ruth os abordou naquela manhã. Ela disse a eles, por favor, deixe-me recolher espigas e ajuntar entre os feixes após os ceifeiros. Ela não chega exigindo uma espiga, ela não chega presumindo ter o direito de colher, embora naquela época houvesse uma lei de que os mais pobres poderiam colher do que caísse no chão e fosse deixado para trás pelos ceifeiros. Essa lei os irmãos podem conferir lá no capítulo 23, versículo 22 de Levítico. O Senhor diz o seguinte, quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até a beirada do campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Novamente ele repetiu essa ordem de Deuteronômio 24:19, dizendo, quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espiga, não voltem para apanhá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. Então nós entendemos que essa era uma prática já comum ali, então era algo já pré-estabelecido, não tinha necessidade de chegar e de pedir, as pessoas simplesmente iam pelo campo, atrás ali dos ceifeiros, recolhendo aquilo que ficava para trás. Mas Ruth, embora provavelmente ela tinha já esse entendimento, já sabia das coisas, que sua nora a disse, como advertiu, de como ela deveria fazer as coisas. Então mesmo ali sendo já desse conhecimento, de que era permitido buscar, ainda assim a Ruth tem essa humildade de pedir permissão aos servos ali, aos ceifadores, se ela poderia entrar naquele campo. Então ela, inclusive, nos lembra uma outra mulher estrangeira num diálogo com Jesus, que entendia o seu lugar, mas ainda assim não deixou de recorrer, de mostrar humildade, recorrer a Jesus. Nós lemos lá no Novo Testamento, quando uma estrangeira que chega para Jesus pedindo que Jesus a abençoasse, a curasse. Jesus disse, vendo que ela é estrangeira, diz o seguinte, olha, não é comum tirar o pão da mesa dos senhores, e dar aos cachorrinhos. E o que aquela mulher estrangeira respondeu? Senhor, até os cachorros debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus então se espantou, e se admirou com a sua fé, declarando que não havia visto ainda tamanha fé. E da mesma forma que aquela mulher estrangeira agiu, Ruth aqui também, sendo estrangeira, agiu com humildade, buscando ali demonstrar então essa sua humildade diante daquela cidade nova, diante daqueles trabalhadores. Ruth, ela sabia então tomar a iniciativa, mas sem ser arrogante, sem ser presunçosa, sem querer exigir seus direitos, mas sempre agindo com mansidão e humildade. E terceiro, nós vemos então também como ela era uma trabalhadora incrível. Ainda no versículo 7, nós vemos a descrição ali no final, dizendo dos servos de Boaz, dizendo que ela veio e ficou lá desde a manhã até o final do dia, o tanto que ela trabalhou. No versículo 17 continua dizendo que ela colheu até a noite e que antes de sair, ela ainda bateu tudo aquilo que ela colheu, mediu e guardou para levar para Noemi.
Então não há dúvidas de que o escritor quer que nós venhamos admirar e copiar essas características de Ruth. Ela toma a iniciativa de cuidar da sua sogra carente, né? Ela é humilde e mansa e não se apresenta de forma arrogante. Ela trabalha duro do nascer ao pôr do sol. Então, iniciativa, humildade, trabalho duro, traços dignos que nós precisamos também procurar desenvolver. Mas antes de continuarmos aqui o texto, antes de deixarmos esse início do texto, vocês sentiram aqui uma providência misericordiosa por trás de tudo? Lá no versículo 3 nós lemos: ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Irmãos, eu pergunto, por casualidade? Será que foi assim, tão sem querer? Certamente que não. Sabemos que foi uma providência misericordiosa de Deus guiando Ruth. Ruth foi ao campo de Boaz porque Deus é gracioso e soberano mesmo quando ele está em silêncio. Provérbios 16, 9 diz que a mente de um homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Então nós já começamos a ver como é que Deus, mesmo ali sem intervir de forma tão sobrenatural, mas Deus estava guiando, estava cuidando, estava providenciando ali tudo que era necessário. E agora nos versículos de 8 a 9, Boaz se aproxima de Ruth e mostra então sua grande bondade, mesmo ela sendo estrangeira. Ele fornece comida, dizendo a ela para trabalhar no seu campo, né, e ficar perto de suas servas. Ele fornece proteção quando ele diz, lá no versículo 9, aos rapazes, aos seus servos, para que não a incomodem. Ele providencia também água, dizendo para que ela mate a sua sede com a água que os seus servos tiravam do poço. Então nós vemos que toda a riqueza e toda a piedade de Boaz começam a ser colocadas à disposição de Ruth. E agora chegamos aqui na parte central desse capítulo para nós. São os versículos de 10 ao versículo 13. Ruth levanta uma questão que acaba sendo muito profunda. Então ela caiu de bruços, está lá no versículo 10. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Ruth sabe que é bom habita. E por ser estrangeira, ela não espera nenhum tratamento especial. Sua resposta à bondade de Boaz é de surpresa. Ela não era uma pessoa arrogante. Ela é muito diferente, né, da maioria das pessoas hoje. Esperamos ser bem tratados e ficamos surpresos e ressentidos se não conseguirmos nossos direitos, como se as pessoas nos devessem algo. Mas Ruth, ela expressa o seu senso de indignidade prostrando-se ao chão. Pessoas orgulhosas não agradecem, mas pessoas humildes tornam-se ainda mais humildes ao serem tratadas com graça. E Ruth então pergunta, né, por que Boaz a tratou com tanta bondade, porque ele estava favorecendo. E os versículos 11 e 12, que são a resposta de Boaz, também são cruciais para nós. Quando Boaz respondeu o seguinte, versículo 11: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Sei que você deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A princípio, isso poderia significar o seguinte, olha, essa resposta dele, né, poderia parecer o seguinte, olha, é porque você se comportou corretamente com relação à sua sogra, e Deus então viu esse seu bom comportamento e agora está querendo lhe retribuir. Essa seria uma maneira de pegar isoladamente o texto, mas é o que nós chamamos aqui de legalismo, que seria, né, a justificação pelas obras. Só que não é isso que o texto trata, se nós olharmos com mais atenção.
Boaz diz no versículo 12 que é Deus quem realmente está recompensando Ruth por seu amor a Noemi, que Boaz é apenas um instrumento de Deus. E observe aqui o porquê, então, no versículo 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ora, perdão, a implicação do versículo 12 é que Deus recompensará Ruth porque ela procurou refúgio sob as suas asas. Esse era um ensinamento comum no Antigo Testamento. Por exemplo, se os irmãos quiserem conferir, o Salmo 57, 1, diz o seguinte, esqueci de deixar marcado aqui, Salmo 57, 1, hino de Davi, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. À sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Observe aqui esse pois, quando ele diz, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. Então por que Deus deveria agora ter misericórdia de Ruth? Não, porque Deus estava tendo misericórdia de Ruth. Porque ela procurou refúgio sob as suas asas. Ela considerou a proteção de Deus melhor do que todas as outras. Ela buscou Deus por esperança, socorro. E quando uma pessoa faz isso, então a honra de Deus ela está em jogo e Ele age com misericórdia para com ela. Se a sua esperança se baseia na graça de Deus, em vez de se basear no seu próprio valor, então o compromisso inabalável de Deus com a sua palavra faz com que Ele empenhe todo o seu poder para a sua proteção e alegria. Jesus disse em Mateus 23, 37 o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu que reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Tudo que os fariseus então precisavam fazer era se refugiar sob as asas de Jesus, parar de se justificar, parar de confiar em si mesmo, parar de se vangloriar, mas eles não fizeram. Ruth não era o modelo deles. Eles não se prostraram com o rosto em terra diante de Deus, não se admiravam pela graça de Deus. Não sejamos então como os fariseus, que o nosso modelo seja aqui Ruth. Deus ele não é um patrão querendo funcionários que façam ali, que obedeçam suas ordens e então recebam um pagamento. Ele é uma águia que procura pessoas que queiram se refugiar sob as suas asas. Está procurando pessoas que deixem pai, mãe, a pátria ou qualquer outra coisa que possa impedir de viver uma vida de amor sob as suas asas. E é assim que devemos procurar viver. Agora, note que há uma diferença entre uma religião de obras e uma religião de graça. A religião de obras, ela descobre maneiras de chamar a atenção para as minhas realizações, para as minhas performances, para que assim então Deus me responda e me recompense de forma adequada. Mas não é essa que nós entendemos, não é isso que Deus nos diz, nos ensina. Nós entendemos aqui e vivemos o período da graça. E a religião de graça, ela não faz reivindicações, ela não busca holofotes. Segundo a Crônicas 16, 9, diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. É esse então Deus que está procurando, aqueles cujo coração seja totalmente dele. Então Deus os abençoa e cuida deles. No versículo 5, no capítulo 5, versículo 6 de Gálatas, também diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. E era isso que estava acontecendo aqui. O amor de Ruth por Noemi era a evidência de que a sua fé, era a evidência de sua fé nessa águia, sob cujas asas ela voara em busca de refúgio. Então, para nós terminarmos aqui, vamos voltar brevemente a Noemi.
Boaz, ele deu a Ruth tudo que ela poderia comer no seu almoço, lá no versículo 14, nós vimos isso, e ela então trabalhou até o pôr do sol, e no final, 17 ou 19, nós vemos que ela guardou tudo, levou comida, levou os cereais lá de volta para Noemi, e ela conta o que aconteceu com Boaz, e no versículo 20, finalmente os olhos de Noemi começam a enxergar a graça de Deus. O versículo diz, 20, né? Noemi diz o seguinte: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Então, quem é que não deixou de ser bondoso aqui? Ela diz, foi o Senhor. A bondade do Senhor não deixou de agir nem para com os vivos, nem para com os mortos, ou seja, nem para com os vivos, que eram Ruth e Noemi, continuavam vivas, nem para com os mortos, que seriam Elimeleque e os seus filhos, porque Boaz poderia então resgatá-la e trazer descendência à sua linhagem, né, manter o nome da sua família. Então foi o Senhor quem parou a fome, foi o Senhor quem uniu Ruth e Noemi, foi o Senhor quem preservou Boaz para resgatar a Ruth. Ruth não apenas coincidiu de vir ao campo de Boaz, foi Deus quem guiou, foi Deus quem propiciou, quem providenciou. Então nós vemos que o Senhor é gentil, Ele é bom para todos os que se refugiam sob as suas asas. Então vamos nos curvar diante do Senhor, confessar nossa dependência, nos refugiarmos sob as suas asas, para então alcançarmos sua graça e sua misericórdia. Amém, irmãos? Essa era a reflexão que eu queria deixar, essa meditação para nós. Vamos então curvar nossas cabeças e orar a Deus. Soberano Deus, Eterno Pai, graças te damos, porque a Tua vontade tem sido para conosco, Pai, até os dias de hoje, porque sabemos que o Senhor não nos desampara, mesmo que temos dificuldade em ver em determinados momentos, mesmo que pareça que estamos abandonados, nós temos a certeza de que o Senhor está no controle de tudo, mesmo que lutas se levantem, mesmo que passamos por experiências amargas, mas sabemos que o Senhor não nos abandonou e jamais nos abandonará. Queremos, ó Pai, estar na Tua presença, viver nos Teus caminhos, queremos encontrar refúgio debaixo de Tuas asas, ó Deus, porque a Tua palavra diz que aquele que chegar a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. Então, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, nós nos chegamos a Ti, nos prostramos diante de Ti, clamamos pelo Teu amor, clamamos, ó Pai, pela Tua compaixão. Apressa-te em nos socorrer, ó Pai, cuida de cada um de nós. Eu não sei como cada um está passando por esse período, Deus. Alguns, ó Pai, possam se encontrar enfermos, alguns talvez já perderam até o seu emprego, estão pensando como vão fazer para se sustentar, ó Pai. Enfim, muitas lutas têm se levantado, Deus, períodos difíceis temos passado, mas nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê providência, para que o Senhor estenda a Tua mão poderosa e cuide do Teu povo, cuide de cada um dos Teus servos, ó Pai, restaurando, Deus, a saúde, Pai, restaurando o vigor, restaurando o ânimo. Cuida não apenas saúde física, né, dos nossos corpos, mas também saúde mental, saúde emocional, Pai. Em nome de Jesus, também entra com providência na área financeira, Senhor. Se alguém, porventura, perdeu o seu emprego, então que o Senhor já possa estar abrindo outras portas, ó Deus, providenciando ali o sustento necessário para que Teus filhos vivam com dignidade na Tua presença, Pai. Enfim, ó Deus, atende a cada um dos Teus filhos, ó Pai, socorre a cada um dos Teus servos conforme suas necessidades, conforme suas carências. Mas não nos deixe também sair da Tua presença, não nos deixe tirar os olhos de Ti, tirar o foco de Ti, Senhor. Mas aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, nos firma na Tua presença, não nos deixe jamais desviar, ó Pai, ou sequer olhar para trás. Toma-nos entre os braços de amor e nos sustenta para permanecermos, ó Pai, prevalecermos por mais
esse momento, mais essa luta que estamos passando, Senhor. Fica conosco, nos abençoe. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.